Olá, meu nome é João Pedro, eu sou estudante universitário da Faculdade Federal do Tocantins, Palmas, e hoje este vídeo aqui é sobre um artigo científico que foi publicado em 2025 na revista Cybersecurity, assinado por Tia Tia e colegas, pesquisadores ligados à Academia Chinesa de Ciência e a institutos de segurança da informação em Pequim. O título em tradução livre é Detecção de ameaças internas para cenários específicos. É diferente da maioria das discussões sobre segurança digital. Este trabalho não fala do hacker anônimo do outro lado do mundo. Ele fala de um perigo mais silencioso e, em muitos casos, mais difícil de combater, a ameaça que vem de dentro da própria organização. Vamos começar entendendo o que é uma ameaça interna, ou insider threat. É o risco causado por alguém que já está dentro do sistema de forma legítima. Um funcionário, um administrador, um prestador de serviço, alguém que tem credibilidade válidas, acesso autorizado e muitas vezes a confiança da empresa. Justamente por isso, esse tipo de ameaça é tão perigosa. Pense na diferença entre um ladrão que precisa arrombar a porta e alguém que já tem a chave da casa. O invasor externo deixa rastros de arrombamento. O agente interno simplesmente usa o acesso que já possui e separar o uso legítimo de uso malicioso vira um desafio enorme. Os autores sustentam essa preocupação com dados concretos de relatórios do setor. Segundo o relatório da Ponemon de 2023 sobre o custo das ameaças internas, as organizações levam em média 77 dias para conter um incidente desse tipo. E ainda mais alarmante, apenas 12% dos incidentes de segurança reportados são resolvidos dentro de 30 dias. Ou seja, na maioria dos casos, a ameaça interna fica ativa por semanas, às vezes meses, antes de ser efetivamente neutralizada. Um outro relatório da Gurukul, também de 2023, afirma que os ataques internos são intrinsecamente mais difíceis de detectar e prevenir do que os externos. E a razão é justamente essa: identificar a atividade maliciosa de quem está autorizado sem violar a privacidade e a confiança dos demais funcionários é uma linha tênue de percorrer. O artigo observa que a pesquisa nessa área é extensa e que os métodos existentes podem ser agrupados de forma geral em duas grandes categorias. A primeira, extrair características especiais dos registros de comportamento do usuário, os logs, para construir padrões de comportamento e identificar usuários anônimos. A segunda converte o comportamento do usuário em dados sequenciais, extrai características temporais e aplica técnicas de aprendizado profundo para detectar anomalias. Em ambos os casos, o foco recai sobre os registros de atividade, e-mails, manipulação de arquivo, uso de dispositivos.
Mas aqui, o ponto de partida do trabalho, apesar de toda essa pesquisa, os autores apontam que os métodos atuais têm uma limitação fundamental. Eles conseguem identificar que um usuário ou um comportamento é anômalo, mas não conseguem dizer que tipo de ameaça é aquela. É como um alarme que dispara dizendo algo está errado, sem informar se é um incêndio, um vazamento de gás ou um assalto. Para uma equipe de segurança, saber apenas que algo está estranho é muito menos útil do que saber exatamente qual ameaça está em curso. É por isso que os autores propõem um modelo orientado a cenários, batizado de ITDSTs, siglas em inglês para Detecção de Ameaças Internas para cenários específicos de ameaça. Esse modelo não se contenta em apontar o anormal. Ele classifica a anomalia em 3 cenários concretos e frequentes no mundo corporativo: o abuso de privilégios, o roubo de identidade e o vazamento de dados. Ao longo desta apresentação, vamos entender por que esses 3 cenários foram escolhidos, como o modelo transforma o comportamento bruto dos usuários em algo que um algoritmo consegue analisar, qual é o mecanismo inteligente do coração da proposta. É o quanto ele de fato supera os métodos tradicionais. Prepare-se porque vamos descer ao detalhe técnico, mas sempre traduzindo cada conceito para uma linguagem que faça sentido. Vamos então para o próximo slide. Ok. As 3 deficiências e a ideia central. O que falava na pesquisa atual? Todo bom trabalho científico nasce de um problema bem definido, e este não é exceção. Antes de propor a solução, os autores são muito claros sobre as 3 deficiências que enxergam na pesquisa atual de detecção de ameaças internas. Entender essas 3 falhas e entender por que o modelo deles foi construído do jeito que foi. A primeira deficiência é a que mencionei no slide anterior, e é a mais importante. Os métodos existentes focam em identificar usuários ou comportamentos anormais, mas carecem da capacidade de detectar tipos específicos de ameaça. Eles dizem que há um problema, mas não dizem qual problema. Para a empresa, isso significa que depois que o alarme dispara, alguém ainda precisa investigar manualmente para descobrir se aquilo foi um abuso de acesso, um roubo de credenciais ou uma tentativa de exfiltrar informações. Essa investigação consome tempo, e tempo, como vimos, é exatamente o que falta quando se trata de ameaças internas. A segunda deficiência é a falta de análise da informação semântica do comportamento. O que isso quer dizer? Significa que a maioria dos modelos olha para as ações de um usuário como eventos isolados, sem entender o significado por trás delas, nem o contexto em que acontecem. Acessar um arquivo às 11 da noite pode ser perfeitamente normal para um funcionário que costuma trabalhar tarde, e profundamente suspeito para outros que nunca fez isso. O comportamento sozinho não conta a história inteira. É preciso entender o sentido por trás deles. E os modelos tradicionais frequentemente ignoram essa camada de significado. A terceira deficiência é técnica e tem a ver com um problema clássico em aprendizado de máquina. É o desequilíbrio entre dados normais e anormais numa organização real.
A esmagadora maioria das ações é completamente legítima. As ações maliciosas são raríssimas, uma agulha num palheiro gigantesco. Quando essa proporção é tão desbalanceada, fica muito fácil para o modelo capturar a relação implícita entre os comportamentos que de fato indicam uma ameaça. O algoritmo aprende tão bem o que é normal que tende a tratar quase tudo como normal, deixando o raro evento perigoso passar despercebido. Diante dessas três falhas, qual é a ideia central da proposta? Os autores partem de uma intenção simples e poderosa. Os padrões de comportamento de um usuário de risco variam muito conforme o cenário de ameaça. O abuso de privilégios tem uma assinatura comportamental. O roubo de identidade tem outra. O vazamento de dados também tem ainda outra. Tratar os três como se fossem a mesma coisa apaga justamente as diferenças que permitiram distingui-los. Então, em vez de construir um detector genérico de anomalias, eles constroem um modelo que aprende as características específicas de cada um desses três cenários. E para enfrentar a deficiência da semântica, eles fazem algo engenhoso. Em vez de olhar só para as ações, olham também para o texto que o usuário produz, o conteúdo de documentos, de e-mails e do histórico de navegação, usando uma técnica chamada TF-IDF, que vamos detalhar mais adiante. Eles atraem os temas principais desses textos. Se esses temas tiverem a ver com informação sensível ligada a um cenário de ameaça, o sistema marca aquilo e atualiza a representação do comportamento. Some-se a isso um segundo algoritmo, o Isolation Forest, que detecta operações fora do padrão. Quando um usuário combina temas de texto arriscados com frequências operacionais de alto risco, o modelo recalcula a importância daqueles comportamentos. O resultado é uma descrição muito mais rica do que o usuário está fazendo, que captura não só a ação, mas o seu contexto e o seu significado. Por fim, para resolver o problema das relações de longa distância entre comportamentos, os autores recorrem ao modelo codificador do modelo Transformer, com o seu mecanismo de atenção de múltiplas cabeças. Esse mecanismo consegue olhar para várias posições da sequência de comportamento ao mesmo tempo e captura correlações entre ações que estão distantes uma das outras no tempo. Lembre-se, um agente malicioso pode baixar uma ferramenta hoje e usá-la só amanhã. Conectar esses dois pontos distantes é exatamente o que o mecanismo de atenção faz bem. Nos próximos slides vamos abrir cada uma dessas peças. Então vamos para o próximo slide. O que já existia? Trabalhos relacionados. Vamos lá. Para apreciar o que este artigo propõe, vale conhecer o terreno sobre o qual ele foi construído. Os autores dividem a literatura anterior em duas grandes famílias: os modelos baseados em aprendizado de máquina clássico e os métodos baseados em aprendizado profundo. Cada família tem sua conquista e seus limites. Vamos à primeira família, a do aprendizado de máquina. A ideia geral aqui é monitorar e analisar a enorme quantidade de dados que os usuários geram dentro de uma organização. Logs de atividade, padrões de acesso, registros de comunicação e outras pegadas digitais. Combinando técnicas de aprendizado supervisionado com
combinando as técnicas de aprendizado supervisionado, não supervisionado e semi-supervisionado, esses algoritmos identificam desvios em relação ao que é considerado normal. Vários trabalhos ilustram essa abordagem. Rauf e colegas propuseram um arcabouço híbrido que melhora a precisão da previsão somando critérios estatísticos e classificação por aprendizado de máquina. Lee e Zinser-Herrod criaram um método que examina características do usuário em múltiplos níveis de granularidade. Traduzindo, as atividades em features numéricas analisadas em intervalos diários e semanais. Law e colegas exploraram métodos de medição de distância, como o modelo oculto de Markov, e diferentes métricas de distância entre vetores. Cao e colegas apresentaram um modelo de detecção baseado em comunidade, representando o comportamento de cada usuário como um vetor de embedding e agrupando com o método K-means. E Pyre e colegas tiveram uma ideia curiosa: medir as emoções dos usuários, avaliando o conteúdo negativo dos textos de e-mail como um indicador de risco. Apesar dessas contribuições, os autores apontam limitações importantes nessa família. A primeira é que eventos de ameaça interna são raros nos conjuntos de dados, o que leva os modelos a treinar exaustivamente sobre o comportamento normal e a sofrer de sobreajuste quando enfrentam os escassos dados anômalos. Esse viés em direção ao normal compromete a capacidade de generalizar na prática. A segunda limitação é que os dados operacionais dos usuários costumam ser de alta dimensão e cheios de ruídos, o que dificulta extrair diretamente as características relevantes. E a terceira, talvez a mais profunda, é que a relação entre os comportamentos é complexa e muda conforme o ambiente. Um comportamento normal numa circunstância pode ser anormal em outra. Isso exige que o modelo não apenas aprenda os comportamentos, mas compreenda profundamente o contexto em que eles ocorrem, captando a tal informação semântica. E os modelos de aprendizado de máquina tradicionais frequentemente tropeçam quando falta esse contexto. Passamos para a segunda família agora, a do aprendizado profundo. Como o comportamento humano do ciberespaço é complexo e não linear, é difícil capturá-los com características projetadas manualmente. Os métodos de aprendizado profundo, ao contrário, conseguem aprender padrões complexos e relações não lineares diretamente dos dados. Lee e colegas introduziram as redes convolucionais de grafo de domínio duplo, que modelam as relações entre usuários como um grafo heterogêneo e usam um mecanismo de atenção para pesar a importância das características. Roy e Chen apresentaram um arcabouço chamado Graph-CH, que incorpora dados psicológicos, partindo da hipótese de que personalidades impulsivas e propensas ao risco se correlacionam com determinados padrões de atividade. O experimento deles revelou algo interessante. Usuários com personalidades impulsivas tendem a provocar mais erros de sistema,
o que pode levar a ameaças internas, até mesmo não internacionais. Ainda uma linha forte baseada na natureza temporal do comportamento. Como as ações de um usuário formam uma sequência contínua ao longo do tempo, modelos como as redes neurais recorrentes e as redes de memória de longo e curto prazo, as famosas LSTM, são eficazes para capturar essas dependências temporais. Villarreal, Vasquez e colegas, por exemplo, analisaram a fundo o modelo LSTM, usando um conjunto de quase 39 milhões de eventos coletados ao longo de 20 dias numa rede comercial de 30 computadores, incluindo 4 dias de ataques internos reais. E houve trabalhos que começaram a usar mecanismos de atenção como de Wang e Sadiq, que aplicou técnicas de embedding, que os modelos BERT e GPT-2 para lidar com o desequilíbrio de dados. A conclusão que os autores tiram dessa revisão é precisa. Os aprendizados profundos é excelente para aprender padrões sutis e melhorar a precisão. Mas os sistemas de detecção costumam ser projetados para serem o mais genéricos possível, na tentativa de cobrir um amplo espectro de ameaças. E essa generalização é justamente o problema, porque cada tipo de ameaça interna tem um padrão de comportamento único. Um abuso de privilégio envolve permissões impróprias. Um roubo de identidade envolve acesso e alteração de informação de conta. Um sistema genérico tem dificuldade de discernir essas diferenças sutis. A saída, dizem os autores, é treinar o aprendizado profundo especificamente sobre esses padrões distintos. E é exatamente isso que o modelo deles faz. Próximo slide. Arquitetura do modelo ITDSTS. Agora que entendemos o problema e o que já existe, vamos olhar para a estrutura geral da solução proposta. Antes de mergulhar nos detalhes de cada peça, é importante ter um mapa completo na cabeça, porque ele organiza tudo o que vem a seguir. O modelo ITDSTS é composto por 4 módulos que funcionam em sequência, como uma linha de montagem que transforma dados brutos em uma decisão final. O primeiro módulo é o pré-processamento de dados. E aqui que os registros caóticos de atividade dos usuários são limpos, organizados e transformados em algo que o algoritmo consegue manipular. Pense nele como a etapa de preparação da matéria-prima. Sem ela, todo o resto desmorona, porque dados sujos ou mal organizados levam a conclusões erradas. O segundo modelo é a análise dos padrões de comportamento do usuário. É o coração conceitual do trabalho. Nesse módulo, o modelo analisa os padrões característicos de 3 cenários de ameaça: o abuso de privilégio, o roubo de identidade e o vazamento de dados, e reconstrói os vetores de características de cada um. É aqui que entram o TF e DF, o Isolation Forest, as técnicas que enriquecem a descrição do comportamento com significado e contexto. Em vez de tratar cada ação como um evento solto, esse módulo a recoloca dentro do seu pano de fundo. O terceiro módulo é a análise de sequência baseada no mecanismo de atenção das múltiplas cabeças. Depois que os comportamentos foram descritos de forma rica, é preciso entender como eles se relacionam ao longo do tempo.
E nesse ponto que entra o codificador do Transformer, capaz de explorar as relações intricadas entre comportamentos, inclusive aqueles separados por longas distâncias na sequência. Esse é o módulo que dá ao modelo a sua inteligência sobre o tempo e a ordem dos acontecimentos. E o quarto módulo é a detecção da sequência anormal. Aqui todo o conhecimento Deixa eu baixar aqui o slide para ficar melhorzinho para vocês verem. Voltando. Aqui todo o conhecimento extraído pelos módulos anteriores é finalmente convertido em uma decisão, uma camada totalmente detectada, seguida de uma função de classificação. Mapeia as características complexas para uma resposta binária. Aquela sequência de comportamento é normal ou é anormal e pertence a um dos cenários de ameaça. Vale insistir num detalhe que diferencia esse modelo. Repare que os 3 cenários de ameaça não são tratados de forma idêntica. O modelo reconstrói vetores de características específicos para cada um deles. Isso significa que ele não está apenas procurando o anormal em geral, ele está procurando especificadamente a assinatura do abuso de privilégio, a assinatura do roubo de identidade e a assinatura do vazamento de dados. Essa especialização é o que permite, ao final, não só apontar que há uma anomalia, mas dizer de qual tipo de anomalia se trata. O outro ponto importante é a flexibilidade. Os autores destacam que uma das vantagens do modelo é a atualização dinâmica dos vetores de comportamento do usuário em resposta a mudanças de cenário. Em vez de uma representação fixa e estática, o modelo ajusta a forma como descreve cada comportamento de acordo com o contexto de risco que está analisando. Essa adaptabilidade aumenta significativamente a capacidade do sistema de lidar com ambientes de ameaça complexos e mutáveis, que é exatamente o tipo de ambiente que existe no mundo real. Então, para fixar o mapa antes de seguir, os dados entram brutos, passam pelo pré-processamento, que os organiza e vetoriza, seguem para a análise de padrões, que os enriquece com sequências, com semântica e os especializa por cenário. Depois para o mecanismo de atenção, que entende suas relações temporais. E finalmente chegam ao módulo de detecção, que emite o veredito. Cada um dos próximos slides vai abrir uma dessas caixas. Vamos começar pela primeira, o pré-processamento, no próximo slide. Transformando o comportamento em números, pré-processamento e vetorização. Computadores não entendem. O funcionário enviou um e-mail do jeito que nós entendemos. Eles entendem números. Por isso, o primeiro grande desafio prático é traduzir o comportamento humano, que é confuso e textual, em uma representação numérica que o algoritmo possa processar. E é exatamente isso que o modelo de pré-processamento faz, em 3 passos. Primeiro passo é a coleta e a limpeza de dados. O sistema extrai as operações de cada funcionário a partir de várias fontes, registro de login, de uso de dispositivo, de e-mails, de manipulação de arquivo de navegação na web. Esses dados brutos quase nunca vêm prontos. Há valores variados faltando, valores anômalos, registros repetidos. A etapa de limpeza trata todos esses problemas.
Além disso, os dados numéricos são colocados em uma mesma escala, num processo chamado normalização, para eliminar a influência de grandezas muito diferentes. Sem isso, uma variação medida em milhares de dominaria injustamente. Repito, uma variação medida em milhares dominaria injustamente outra medida em unidades, distorcendo a análise. O segundo passo é a integração dos dados. Aqui o comportamento é derivado de e-mails, arquivos, logins, requisições na web e uso de dispositivos é reunido, usando identificadores únicos como ID ou o nome do usuário e organizado em ordem cronológica. O resultado para cada usuário é uma sequência de comportamento de múltiplas fontes. Imagine um diário do dia, em que cada entrada registra uma ação na ordem exata em que aconteceu, fez login, visitou uma página, enviou um e-mail, copiou um arquivo, conectou um dispositivo. Essa sequência ordenada no tempo é fundamental, porque é a ordem dos acontecimentos que muitas vezes revela intenção. O terceiro passo é a vetorização. Os logs de comportamento chegam como cadeias de texto e o modelo precisa convertê-los em vetores numéricos. Os autores fazem isso por meio de uma codificação chamada ONHOT, que basicamente atribui um código numérico a cada tipo de comportamento. Aqui vale detalhar a tabela que eles construíram, porque ela mostra o nível de granularidade do modelo. As atividades de login receberam 4 códigos diferentes, dependendo de o login ou logout ter ocorrido dentro ou fora do horário regular de trabalho. O uso de dispositivos recebe 2 códigos, dentro ou fora do horário. O acesso à web, 2 códigos pela mesma lógica. O processamento de arquivos, mais 2. E a comunicação por e-mail recebem 4 códigos, distinguindo se a troca foi interna ou externa, a organização e se foi relacionada ao trabalho ou não. Repare na sutileza dessa escolha. O modelo não registra apenas o que o usuário fez. Ele registra se o login foi dentro ou fora do horário de trabalho. Essa distinção temporal é deliberada porque a atividade fora do horário regular é um dos sinais mais clássicos de comportamento de risco. Da mesma forma, distinguir e-mail interno de externo, relacionado ao trabalho ou não, ajuda a capturar coisas como o envio de informação sensível para destinatários incomuns. Em outras palavras, a própria forma de codificar o comportamento já embute conhecimento sobre o que torna uma ação suspeita. Ao final desses 3 passos, o que era um amontoado de registros textuais se transforma em um conjunto organizado de vetores de comportamento, prontos para a manipulação matemática. Essa representação é o que torna possível, nas etapas seguintes, descobrir relações e padrões ocultos entre as ações dos usuários. É um trabalho de base que raramente recebe os holofotes, mas que sustenta toda a inteligência que vem depois. Afinal, por mais sofisticado que seja o mecanismo de atenção que veremos adiante, ele só funciona se a matéria-prima estiver bem preparada.
E é justamente por reconhecer isso que os autores dedicam um cuidado tão grande a essa etapa. No próximo slide, vamos ver como o modelo usa esses vetores para reconhecer cada um dos três cenários aqui de ameaça. Os 3 cenários de ameaça: abuso de privilégio, roubo de identidade e vazamento de dados. Chegamos ao conceito que dá nome ao modelo e que o distingue de tudo o que vimos antes: a especialização em cenários específicos. Os autores explicam que a pesquisa dos últimos 5 anos revela 3 cenários principais de ameaça interna que causam danos financeiros e de reputação significativos à empresa e que ocorrem com frequência. Vamos conhecer cada um deles em detalhe, porque o modelo inteiro foi desenhado em torno dessas 3 assinaturas comportamentais. O primeiro cenário é o abuso de privilégio. O abuso de privilégio ou abuso de autoridade. Ele ocorre quando alguém de dentro explora os direitos de acesso que recebeu de uma forma lógica, de uma forma legítima, para realizar ações não autorizadas. As pessoas têm a permissão, mas usam essa permissão para fins indevidos. Os comportamentos típicos desse cenário incluem acesso a informações sensíveis, que não têm relação com o trabalho da pessoa. Explorar vulnerabilidades para elevar o próprio nível de acesso. Instalar softwares não autorizados ou maliciosos no sistema da empresa. Faz mudanças não autorizadas em configurações de segurança. Danificar intencionalmente dados ou sistemas corporativos. E usar as permissões para vazar informações sensíveis. O fio condutor aqui é o uso impróprio de um acesso que em si é legítimo. O segundo cenário é o roubo de identidade. Ele acontece quando alguém de dentro ou de fora obtém acesso não autorizado, se apropriando das credenciais de um usuário legítimo ou se passando por ele. Os sinais comportamentais incluem padrões de login comum em horários, locais ou dispositivos atípicos, um aumento repentino no acesso a recursos não autorizados ou sensíveis, acesso anormal a arquivos com downloads ou uploads de dados sensíveis, tentativas frequentes de login que falham usando credenciais diferentes, instalação ou execução de aplicativos não autorizados, envio de e-mails com informações sensíveis para destinatários fora do comum e tentativas de obter permissões de acesso mais altas. Repare como muitos desses sinais têm a ver com a estranheza do padrão e o login no horário errado, no lugar errado, com credenciais erradas, que entrega o impostor. O terceiro cenário é o vazamento de dados. Ele se refere à exposição, intencional ou não, da informação sensível para fora da organização. E este é talvez o cenário com os sinais comportamentais mais reveladores, porque muitos deles têm a ver com a relação da pessoa com a empresa. Os comportamentos típicos incluem a frequência de menções negativas em e-mails, que sinalizam insatisfação com o trabalho, desvio ao acesso a dados e sistemas sensíveis dentro das próprias atribuições. Acesso a sistemas e dados de trabalho fora do horário, indicando um possível planejamento para roubar propriedade intelectual.
acesso a dados sensíveis poucos antes de um pedido de demissão, exportação de dados depois da demissão até o último dia de trabalho, inconsistências em relatórios e documentos entregues, a transmissão anormal de dados para destinos externos não autorizados. Há um padrão narrativo fascinante escondido nessa lista do vazamento de dados. Veja a sequência: insatisfação manifestada em e-mails. Depois, acesso fora do horário. Depois, acúmulo de dados sensíveis às vésperas da saída. Depois, a transmissão para fora. Isso descreve passo a passo a trajetória típica de um funcionário descontente que decide levar consigo informações confidenciais ao deixar a empresa. O modelo, ao aprender essa assinatura, não está procurando um evento isolado, está procurando a história inteira se desenrolando ao longo do tempo. Para construir essas 3 assinaturas, os autores analisaram a base de casos do CERT, da Universidade Carnegie Mellon, da qual extraíram as características comportamentais típicas de cada cenário. Esse é um dos pontos metodológicos importante. As definições não foram inventadas, foram derivadas de casos reais documentados. E é essa função essa fundamentação em comportamento observado que dá credibilidade à proposta. No próximo slide, vamos ver as técnicas inteligentes que o modelo usa para enriquecer esses comportamentos com significado, indo além da simples contagem de ações. Slide 7. Dando significado ao comportamento. TF e DF, Isolation Forest e K-Means. Este é provavelmente o slide mais técnico de toda a apresentação e também um dos mais importantes porque é aqui que o modelo resolve aquela segunda deficiência que discutimos, a falta de análise semântica. Vou apresentar 3 técnicas e prometo traduzir cada uma para uma intuição clara sem fórmulas. Começamos pelo TF e DF. A sigla vem do inglês e significa, mais ou menos, frequência do termo vezes frequência inversa nos documentos. Parece complicado, mas a ideia é elegante. Imagine que você quer descobrir sobre o que trata o conjunto de e-mails de uma pessoa. Você poderia simplesmente contar as palavras mais frequentes, mas isso não ajudaria muito, porque palavras como O, D e E aparecem o tempo todo em qualquer texto. O TF e DF resolve isso valorizando as palavras que são frequentes nos textos daquelas pessoas, mais raras nos conjuntos geral de documentos. São essas palavras distintivas que realmente revelam o tema. No contexto deste modelo, o TF e DF é aplicado ao conteúdo de e-mails, página web e arquivos que é para extrair os temas-chave. Se algum desses temas estiver relacionado à informação sensível dentro de um cenário de ameaça, por exemplo, menções a softwares maliciosos ou a exfiltração de dados, o sistema marca aquele comportamento e atualiza o seu vetor para refletir esse significado. Em termos simples, o modelo passa a entender não só o que a pessoa enviou, um e-mail, mas sobre o que aquele e-mail tratava e o quanto isso é arriscado. A segunda técnica é o Isolation Forest, ou floresta de isolamento. Ela serve para detectar valores atípicos ou outliers
nas operações dos usuários. A intuição por trás dela é muito bonita. Para separar um ponto qualquer dos demais no conjunto de dados, você vai fazendo divisões aleatórias sucessivas. Um ponto que está no meio da multidão, parecido com todos os outros, precisa de muitas divisões para ser isolado. Já um ponto verdadeiramente atípico que está afastado de todos é isolado com pouquíssimas divisões, quase de imediato. O Isolation Forest usa exatamente essa lógica. Quanto mais fácil isolar um comportamento, mais provável que ele seja uma anomalia. No modelo, esse algoritmo vasculha os logs em busca de operações que se desviam fortemente da norma, que podem indicar ameaças de segurança ou atividades impróprias, fornecendo uma base sólida para a análise. A terceira técnica é o K-means, um método de agrupamento. Depois de identificar os comportamentos de frequência anormal, o modelo precisa decidir o que conta como frequência. O que conta como frequência normal e o que conta como excessivo. O K-means agrupa as frequências de comportamento em duas categorias distintas, separando o padrão comum do padrão anômalo. Quando a contagem diária de um comportamento na categoria anormal ultrapassa o máximo observado na categoria normal, esse excesso é sinalizado como uma nova característica e o vetor daquele comportamento é recalculado para refleti-lo. É isso e assim que o modelo capta, por exemplo, que um usuário que normalmente acessa 5 arquivos sensíveis por dia, de repente acessou 50. A grande sacada é combinar essas três técnicas para reconstruir os vetores dos três cenários de ameaça. Para o abuso de privilégio, o modelo calcula a variância diária na frequência de acesso a dados sensíveis, modificações de permissão, criação de contas, transferências de arquivo e instalação de softwares não autorizados, atualizando o vetor para refletir esses picos operacionais para o roubo. Para o roubo de identidade, ele extrai temas de texto ligados a softwares maliciosos como keyloggers e falsificação de endereços de e-mail da organização, integrando esses temas ao vetor. E para o vazamento de dados, ele extrai temas ligados à transmissão externa, como o envio de dados para sites ou e-mails externos, e o combina com a variação na frequência de acesso a dados sensíveis. O efeito final de tudo isso é construir uma sequência de comportamento rica em características, que carrega não apenas o que o usuário fez, mas o significado e o contexto de risco daquilo. E é essa riqueza que vai alimentar o mecanismo de atenção, que veremos a seguir no próximo slide. O coração inteligente, o mecanismo de atenção. Chegamos ao comportamento que dá ao modelo a sua capacidade mais sofisticada. O mecanismo de atenção de múltiplas cabeças herdado do modelo Transformer, apresentado em 2017 no célebre artigo Attention is All You Need. Vou explicar a intenção, porque ela é a mais simples e mais bonita do que as fórmulas sugerem. Começamos pelo problema que esse mecanismo resolve. As relações entre comportamentos frequentemente se estendem por longas distâncias na sequência. Lembre-se daquele exemplo. Um administrador de um sistema descontente
baixa um keylogger num dia e só no dia seguinte usa as credenciais capturadas para se passar pelo supervisor e enviar um e-mail em massa. Esses dois eventos estão separados por muitas outras ações no meio, mas a conexão entre eles é o que revela a ameaça. Modelos mais antigos têm dificuldade de manter essa memória ao longo alcance. O mecanismo de atenção, ao contrário, calcula diretamente a relação entre quaisquer dois elementos da sequência. Não importa quão distantes estejam, ele consegue prestar atenção no keylogger de ontem enquanto analisa o login suspeito de hoje. Mas como exatamente ele faz isso? A primeira peça é a codificação posicional. Como a ordem dos comportamentos importa enormemente, o modelo precisa saber a posição de cada ação na sequência. A codificação posicional faz isso injetando em cada posição um sinal único gerado por funções de seno e cosseno. É como carimbar cada ação com sua marca temporal, de modo que o modelo saiba não só o que aconteceu, mas quando em termos absolutos e relativos. Sem isso, a sequência viraria um amontoado sem ordem, e a ordem é justamente onde mora a intenção. A segunda peça é a atenção de múltiplas cabeças em si. Aqui está a parte genial. Em vez de analisar a sequência de uma única perspectiva, o mecanismo distribui a atenção por várias cabeças, que trabalham em paralelo, cada uma olhando para um aspecto diferente das relações entre os comportamentos. Pense em um time de analistas examinando o mesmo diário de atividades ao mesmo tempo. Um foca nos horários, outro no tipo de arquivo acessados, outros nos padrões de e-mails, outro nas conexões de dispositivos. Cada cabeça captura uma faceta e juntas eles formam uma compreensão muito mais rica e multidimensional no comportamento do que qualquer uma sozinha conseguiria. E por isso que, como veremos nos resultados, aumentar o número de cabeças melhora consistentemente o desempenho. Cada cabeça adicional traz uma nova perspectiva sobre os dados. Tecnicamente, para cada cabeça, a sequência de entrada é projetada em 3 vetores, chamados de consulta, chave e valor. O mecanismo então calcula o quanto cada comportamento deve atender a cada outro e usa isso para produzir uma representação ponderada. Depois, as saídas de todas as cabeças são combinadas. Em cima disso, há uma rede de avanço, a feed forward, formada por 2 camadas que aprendem. Representações ainda mais complexas e operações de soma e normalização que estabilizam o treinamento e aceleram a convergência. Você não precisa decorar esses nomes. O que importa é a ideia de que o modelo refina, camada após camada, e sua compreensão das relações entre as ações. Por fim, depois que o codificador processou toda a sequência e gerou representações ricas em contexto, essas representações passam por uma camada totalmente conectada, que mapeia as características complexas para o espaço de decisão. Uma função chamada softmax, que transforma isso em probabilidade para duas categorias. E o modelo decide se a sequência é normal ou anormal. Durante o treinamento, uma função de perda chamada entropia cruzada mede o quanto a previsão do modelo se afasta da resposta correta.
E esse erro é usado para ajustar o modelo até que ele acerte cada vez mais. E a combinação de tudo isso, a codificação é posicional, que preserva o tempo, as múltiplas cabeças que enxergam de vários ângulos e a classificação final que dá ao ITDS-TS a sua precisão. No próximo slide, vamos ver o quanto, na prática, essa precisão supera as dos métodos tradicionais. Os experimentos e os resultados. Os números, né? Vamos para os números. Uma proposta só vale quando consegue provar. E é aqui que os autores colocam um modelo à prova. Vamos começar pelos dados usados, porque eles dão a dimensão do desafio. O modelo foi avaliado no conjunto de dados CERT, na versão 4.2, da Universidade Carnegie Mellon. É um recurso clássico para pesquisa em ameaças internas, contendo logs de atividades de 1.000 usuários ao longo de 17 meses, de janeiro de 2010 a maio de 2011. Dentro de uma organização simulada. O volume é impressionante, mais de 854 mil registros de login, cerca de 445 mil de manipulação de arquivo, mais de 38 milhões de acessos à web, mais de 2,6 milhões de e-mails e mais de 405 mil conexões de dispositivos externos. E é aqui que o desafio central que mencionamos lá no começo, o desequilíbrio extremo. De um lado, mais de 323 mil sequências de comportamento normal. Do outro, apenas 974 sequências de abuso de privilégios, 954 de vazamentos de dados e impressionantes 20 sequências de roubo de identidade. 20. Encontrar essas raríssimas agulhas no palheiro é exatamente o que torna o problema difícil. Para lidar com isso, os autores usaram uma técnica de subamostragem aleatória, equilibrando a proporção entre normal e anormal durante o treino. O artigo descreve 3 casos reais do conjunto que ilustram bem os cenários. No primeiro, um usuário que nunca usava dispositivos removíveis, nem trabalhava fora do horário, começa a fazer login de madrugada e a usar um pendrive para subir dados do site Wikileaks. E logo depois deixa a empresa. Vazamento de dados combinado com abuso de privilégio. No segundo, um usuário passa a navegar em site de emprego procurando vagas num concorrente e antes de sair aumenta drasticamente o uso de um pendrive para extrair dados. Novamente vazamento e abuso. No terceiro, um administrador de sistema descontente baixa um keylogger, instala na máquina do supervisor e no dia seguinte usa as credenciais capturadas para enviar um e-mail em massa alarmante em nome do chefe, causando pânico, e sai imediatamente. Roubo de identidade combinado com o abuso de privilégio são histórias concretas que dão rosto aos 3 cenários. Os autores conduziram 3 experimentos. O primeiro foi a comparação com métodos de referências. Do lado do aprendizado profundo, LSTM, GCN e CNN. Do lado do aprendizado de máquina clássico, CVM e Random Forest. Os resultados são claros. O ITDS-TS alcançou acurácia de 0,95 para abuso de privilégio, 0,93 para roubo de identidade e notáveis 0,99 para vazamento de dados.
Comparado ao melhor método de aprendizado profundo, isso representa um ganho de cerca de 3% em abuso de privilégios, 5% em roubo de identidade e 4% em vazamento de dados. É comparado aos melhores métodos clássicos. O ganho o ganho sobe para algo entre 6 ou 7%. Um detalhe interessante: o vazamento de dados foi o cenário mais fácil de identificar para quase todos os métodos, enquanto o roubo de identidade foi o que mais separou os bons dos maus modelos, provavelmente por envolver fatores complexos que exigem maior sofisticação. O CVM teve o pior desempenho por lidar mal com dados de alta dimensão. O segundo experimento testou a robustez sob desequilíbrio de dados, variando a proporção entre amostras anormais e normais, de 1 para 1 até 10 para 1. Aqui o modelo mostrou maturidade. No abuso de privilégio, a acurácia caiu de forma suave, de 0,95 para 0,88, ainda identificando ameaças reais em cerca de 85% dos casos. No roubo de identidade, caiu de 93 para 86, e no vazamento de dados, a acurácia se manteve acima de 92, mesmo nas proporções mais desequilibradas. Em outras palavras, mesmo quando o palheiro fica muito maior, o modelo continua achando as agulhas com boa confiabilidade. O terceiro experimento buscou os melhores parâmetros, aumentar o número de cabeças de atenção de 2 para 20, melhorou consistentemente todos os indicadores, confirmando aquela intuição de que mais cabeças trazem mais perspectivas. E quanto ao número de camadas da rede, o desempenho foi melhor com 3 camadas. Além disso, o modelo começava a sofrer de sobreajuste, perdendo capacidade de generalizar. A configuração final adotada foi de 20 cabeças, 3 camadas, com os demais parâmetros ajustados para estabilidade. Vamos então agora para as conclusões. Chegamos ao encerramento e é a hora de amarrar tudo e pensar no significado mais amplo deste trabalho. Os autores apresentam o ITDS-TS, um modelo de detecção de ameaças internas desenhado para analisar sequências de comportamento e, crucialmente, para classificar essas sequências em 3 cenários específicos: abuso de privilégio, roubo de identidade e vazamento de dados. A contribuição central pode ser resumida em 3 movimentos. Primeiro, o modelo enriquece a caracterização do comportamento por meio de uma análise detalhada de padrões, combinando o significado do texto via TF e IDF, com a detecção de operações atípicas via Isolation Foresting. Segundo, ele emprega o mecanismo de atenção de múltiplas cabeças para explorar as relações implícitas entre comportamentos e resolver o problema de análise de sequências longas, conectando eventos distintos no tempo. Terceiro, e talvez o mais importante na prática, ele não se limita a apontar o anormal. Ele diz qual é o tipo de ameaça. Isso transforma um alarme genérico em um diagnóstico acionável. E para uma equipe de segurança que dispõe de tempo escasso, essa diferença é enorme. Os resultados sustentam essas afirmações. Nos testes sobre o conjunto CERT, o modelo superou abordagens consolidadas de aprendizado profundo e de aprendizado de máquina, com destaque para uma capacidade notável de detectar vazamentos de dados, onde atingiu a acurácia de 0,99, e demonstrou robustez ao manter bom desempenho mesmo sobre forte desequilíbrio entre dados normais e anormais, que é a condição real de qualquer organização. Mas um bom trabalho científico também reconhece os seus limites.
E é justo que façamos isto aqui, mesmo que com cautela, já que os autores são mais discretos quanto às limitações. Vale notar, por exemplo, que o cenário de roubo de identidade contava com apenas 20 sequências no conjunto de dados, um número muito pequeno, que torna qualquer conclusão sobre esse cenário menos robusta do que sobre os outros dois. Vale lembrar também que o modelo foi validado em um único conjunto de dados, o CERT, que é um simulado, e que o desempenho em ambientes corporativos reais, mais ruidosos e variados, ainda precisa ser demonstrado. E a técnica de subamostragem usada para equilibrar os dados, embora útil, descarta parte da informação disponível, o que é uma escolha com prós e contras. Nenhuma dessas ressalvas invalida o trabalho, elas apenas situam o quanto ele já provou e o quanto ainda falta para provar. Quanto ao futuro, os próprios autores indicam o caminho. Eles pretendem se concentrar em uma detecção de anomalias de usuário ainda mais detalhada e na identificação de comportamentos ameaçadores específicos, indo além dos 3 cenários atuais, em uma direção natural. Se o grande avanço deste trabalho foi sair de algo está errado para o isto é um vazamento de dados, o próximo passo é refinar ainda mais esse diagnóstico, chegando a comportamentos cada vez mais granulares. Encerro com a ideia que costura toda esta apresentação. A ameaça interna é difícil, justamente porque vem de quem tem a chave de casa, de quem já está autorizado e quem se confia. Detectá-la exige mais do que um alarme genérico, exige entender o significado por trás das ações, conectar eventos distantes do tempo e reconhecer a assinatura específica de cada tipo de ataque. O ITDS-TS é uma resposta inteligente, e esse desafio é mostrar como técnicas modernas de aprendizado profundo, quando especializadas e enriquecidas com contexto, podem transformar montanhas de registro aparentemente banais em diagnósticos precisos e úteis. Esse é o convite que este artigo deixa para a segurança da informação do nosso tempo. Muito obrigado pela atenção.